Você chega para fazer a prova, dá uma folheada. Você lê as questões, reconhece um pouquinho do que tá ali. Você até se lembra de ter resolvido algumas questões semelhantes. Aquela matéria não lhe é estranha, mas ainda assim você não consegue fazer a questão. O que aconteceu? Não foi falta de estudo, não foi falta de motivação, não foi falta de dedicação. Prazer, ilusão de competência. Se você já leu algum livro sobre aprendizagem, técnicas de estudos, métodos de estudos, você já ouviu falar desse termo, ilusão de fluência ou ilusão de competência. Seja no livro Como Aprendemos, seja no livro Aprendendo a Aprender, ou Fixe o Conhecimento, e assim vai. Lá você vai encontrar a tal da ilusão de competência. Mas o que é isso? A ilusão de fluência, na verdade, é, a meu ver, tá, um dos maiores vilões que te impedem de ser aprovado rapidamente em um concurso público ou em alguma prova que você queira. Nada mais é do que você superestimar o quanto você sabe de um determinado assunto porque você está usando métodos incorretos de revisão. Conforme você está revisando uma matéria, conforme você está lendo um material, porque você está familiarizado com aquele assunto ou com aquela forma de exposição, você acredita que você está sabendo a matéria. Então, por que você está conseguindo se lembrar daquilo agora, conforme você vai lendo, ou porque você acabou de ler, você acha que vai se lembrar depois também, e que não precisa revisar de novo ou de outra forma? A principal causa dessa ilusão de fluência é você acabar usando algumas muletas no seu estudo. Então, como assim? Vai ficar mais claro agora. Quando você está estudando um assunto pela primeira vez, pode ser que você leia o assunto e aí, muito bem intencionado, você pega um marca-texto e fala assim, vou marcar as partes importantes. Só que, né, tempo vai, tempo vem, página vem, você não está marcando as partes mais importantes, você está lendo e marcando tudo, ou quase tudo. Como assim? Você não está fazendo nenhum julgamento das informações, você não está processando as informações. Conforme você está lendo o parágrafo, você vai, tá lendo assim? Vamos lá. Enquanto você lê, você marca. Cara, como que enquanto você lê, você marca, você já tá sabendo filtrar informações, entender a palavra-chave, entender o que é relevante e o que não é, o que é importante e o que não é. Você está marcando por marcar de forma inconsciente e se iludindo de que você está compreendendo aquele assunto. Então vamos lá. Não vou fazer uma aula aqui hoje sobre como fazer marcações, inclusive tem aulas completas sobre esse assunto lá no meu curso de concurseiro a concursado, mas o que eu quero que você entenda é que a marcação ela tem que ser também uma atividade ativa. Então antes de já sair marcando, conforme você lê, você vai ler o parágrafo ou ler aquela seção do texto, processar aquela informação, então para 2 segundos, pensa na sua cabeça o que você acabou de ler e aí fala, então eu tenho que marcar aquela parte do primeiro parágrafo, esse trecho aqui do segundo, essa listinha aqui do terceiro. Daí você volta no texto, não precisa reler tudo, você vai mapeando ali aquela parte que você considerou importante e faz a marcação. E não só a marcação de marca-texto, né, de você marcar frases inteiras, uma marcação interessante que te força também a processar a informação, em vez de seguir de forma cega, né, do início ao fim ali querendo acabar rápido, é você buscar palavras-chave em cada um dos parágrafos. Então você lê, né, fez essa leitura, volta, marcando as partes importantes e encontrando as palavras-chave. Porque a ideia depois também é você passar por essas palavras-chave que você marcou e conseguir contar aquela história, falar sobre aquela matéria, sobre aquele assunto que você acabou de ler, usando apenas as palavras-chave. Ou seja, você vai ter que realmente ter lido e compreendido e não apenas grifado o seu material inteiro. A outra maior causa dessa ilusão de fluência são as revisões passivas. Essa pra mim é a maior causa sem dúvida alguma. Que é o quê? Você pegar o seu material de revisão, seja seu resumo, um mapa mental, um mapa aluno, ou você pegar o próprio PDF, ou pegar algum resumo do professor, enfim, pega um material e você vai revisar de forma passiva. Pega o material ali, deita no sofá e vai lendo ali. Lê que é uma beleza. Aí você lê e fala assim, é isso mesmo. Eu li isso aqui, sei que é assim, sei que é essa, verdade. Você concorda com o material, né? Tá certinho, tudo certo, arrasou. Será que porque você reconhece aquela informação, você tá realmente absorvendo ela? Ou você realmente já sabe aquilo ali? Porque o pior é que quando você usa qualquer uma dessas técnicas, seja a marcação, né, automática ali e a releitura mais passiva, você sai com uma sensação boa de que tipo, não, entendi, deu certo, lembrei, revisei tudo. E aí, essa é a tal da ilusão de fluência. Porque muitas vezes, mesmo logo após uma sessão de revisão como essas, se eu chegar pra você e falar, tá, agora põe o livro de lado e me conta o que você acabou de ler.
Me conta qual é essa listinha que você acabou de ler. Me conta quais são os casos, quais são as exceções, como funciona esse processo, quais são as fases. Me conta a lógica por trás da resolução dessa questão. Eu tenho certeza que você vai travar. Talvez no início, talvez no meio, em algum momento. Porque você está se iludindo ao revisar a matéria somente desse jeito. E aí, em se iludir, em achar que tá tudo bem, no dia da prova, não vai estar tudo bem. E em achar que tá tudo bem, você vai acabar evitando métodos que são realmente eficazes no aprendizado, mas que são mais difíceis de implementar, inclusive mais desconfortáveis. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre essa parte de revisão ativa, vou colocar aqui em cima, para você compreender um pouco como você pode driblar essa fluência no momento das revisões, né? Você fazendo essa revisão ativa que realmente força o seu cérebro. Então, o esforço, ele é desejável, né? Já diziam os Bjork. O método que é difícil e parece que, nossa, não tô conseguindo fazer, normalmente é o mais eficaz, ao passo que esse método que flui muito, ele te dá a sensação gostosinha de que tá fluindo, que tá indo bem, mas na verdade tá entrando aqui e saindo aqui. Daí quando você vai nas questões ou quando você vai na prova, você não consegue se lembrar, você não consegue externalizar esse conteúdo, porque ele não foi muito bem colocado pra dentro. Então, a melhor forma de você driblar essa ilusão é parar de se basear no seu sentimento de que tá entendendo, né, de que tá avançando ou não. E você pode fazer isso, por exemplo, melhorando a sua capacidade de resolver questões. Porque a resolução de questões, seja ela questão mesmo, uma questão existente, seja você se perguntar sobre o material, seja você tentar contar para alguém sobre esse material sem fazer consulta ou fazer uma discursiva sem fazer consulta, tudo isso vai melhorando a sua capacidade de externalizar o conteúdo, assim como vai te ajudar a realmente reter aquele conteúdo e você não vai mais se iludir sobre o que você sabe ou não. Porque o que você não souber responder, o que você não souber falar, vai ficar escancarado ali que aqui, opa, só que você não sabe não. Você tava achando que tava sabendo, mas na verdade eu não tô sabendo muito não. Inclusive, essa sensação de achar que tá sabendo, mas não saber, tá muito relacionada também até com aquele branco que a gente dá na prova. Fiz um vídeo sobre como parar de ter esse branco na prova, né? Como você pode se preparar, inclusive no próprio dia da prova, vou colocar aqui em cima, que acho que vai ajudar também. Então, quando a gente tá falando de ilusões de fluência ou competência, a gente tem que entender que as questões não são só esse mecanismo de avaliação também. Não é só para você ver onde você tá indo bem e onde você tá indo mal. Por quê? Quando você tenta se lembrar de algo para resolver aquela questão, você tá impregnando mais ainda aquela informação na sua cabeça. Então, ao tentar se lembrar da informação, ainda que você não consiga, você tá mostrando para o cérebro que aquela informação é importante. Então, assim, se você consegue se lembrar, você reforça o caminho até ela e fica mais fácil ainda se lembrar da próxima vez. Se você não consegue se lembrar, você mostra para o seu cérebro que tem uma lacuna aqui. Olha, eu queria lembrar dessa informação, não consegui, não sei qual é. Preciso aprender isso aqui. Daí, quando você vai até a informação, já com essa lacuna explicitada, é mais fácil de você colocar essa informação para dentro e aí sim fixá-la agora no seu cérebro. Então, na próxima vez também vai ser mais fácil de se lembrar dela. Tem inclusive um estudo muito interessante lá de 2006 do Karpik e do Rodner, que eles pegaram 120 estudantes universitários e fizeram eles aprender 2 passagens relacionadas com ciência, tá? Cada aluno estudou cada uma das passagens 2 vezes, cada sessão dessas durante os 7 minutos. Eles pegavam um dos textos e estudavam ele uma vez por 7 minutos, depois reliam ele de novo por mais 7 minutos. Com outro texto, eles estudavam uma vez por 7 minutos e depois, nos outros 7 minutos, ao invés de estudar de novo aqueles textos, eles ficavam tentando se lembrar daquela informação. Então, pediram para que eles escrevessem durante esses 7 minutos o máximo que eles conseguissem se lembrar, né, dos textos, do conteúdo, sem olhar. Então, eles estudaram dessas 2 formas. Então, um texto eles leram e releram, o outro texto eles leram e ficaram tentando lembrar. Investiram o mesmo tempo em cada um dos textos, tá? E aí os textos eram misturados, tá? Não foi todo mundo que leu e releu o mesmo texto, todo mundo leu e tentou lembrar do outro texto. Não, ficou misturado entre as pessoas, tá? Só pra ficar mais claro. E aí eles queriam ver o efeito dessa prática, assim, né? Pra entender qual seria a forma mais efetiva de você revisar um conteúdo. Seria você ler de novo, passar mais tempo estudando aquele assunto, ou seria você tentar se lembrar daquela informação. Então aí eles dividiram esses alunos em 3 grupos. O primeiro grupo fez uma prova 5 minutos depois de ter feito esse estudo. O segundo grupo fez a prova só 2 dias depois de ter feito esse estudo. E o terceiro grupo fez a prova só 1 semana depois de ter feito o estudo dos conteúdos. Eles fizeram dessa forma porque eles queriam ver o efeito no curto, médio e um pouquinho longo prazo, né? Não é muito longo prazo, mas um pouquinho longo prazo na memória dessas pessoas, né? Conforme esses estudos que eles fizeram. E aí vem
gráfico, que é muito legal. Vou colocar o gráfico aqui pra vocês no vídeo, pra vocês verem. No grupo que fez a prova 5 minutos depois, quem leu e releu até que foi melhor. Todo mundo foi muito bem, mas quem leu e releu foi melhor. Agora, quando você vai ver 2 dias depois, quem leu e tentou lembrar foi bem melhor do que quem só leu e releu. Agora, uma semana depois, cara, quem leu e tentou lembrar foi muito melhor do que quem só leu e releu aquela formação. Ou seja, conforme a gente vai aumentando o período, né, mais no longo prazo, essas estratégias menos confortáveis, as estratégias que coçam ao seu cérebro, né, que te forçam a ficar tentando se lembrar, são mais eficazes e te levam a ter uma retenção maior. E aí, ao invés de ficar só lendo e relendo, achando que você está dominando tudo, porque reler é muito simples, muito fácil, na hora você pode até fazer. E por na hora você conseguir entender e se lembrar, você acredita, né, ilusão de influência, que daqui uma semana você vai lembrar também, provavelmente não. Então, toma muito cuidado com essa ilusão de influência. Coloca, sim, o estudo ativo na sua vida, a revisão ativa na sua vida e principalmente a resolução de questões e essa proatividade nos estudos, de você ficar tentando se lembrar das coisas, né, gente? Em vez de ter estudo só de mão beijada, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Aproveita também para se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!